quando a gente pensa no sistema visual, que é a nossa conversa, um dos focos de hoje, quando a gente fala da acuidade, que é uma das características, é o quão longe a gente consegue ver e reconhecer algo. Então, por exemplo, se vocês forem no canal Santos Guarujá, tá? E estiverem do lado de Santos, e olharem lá para o Guarujá, e vocês verem aquela grande mata verde, vocês veem o que é a mata verde? Vocês veem que são folhas que estão emitindo aquela, ou refletindo aquela luz verde? Não. O que vocês fazem é uma analogia. Então, esse é o ponto que eu quero que vocês pensem. Vocês não estão vendo diretamente. Vocês estão usando a capacidade cognitiva de vocês, a capacidade de inteligência, para induzir que aquele verde são folhas. Então, esse, para mim, é um ponto importante na nossa conversa. O como que a gente constrói o sistema sensorial. O sistema sensorial, ele é construindo renderização. Jonathan, renderizar seria um processo computacional onde a gente organiza as imagens, estrutura as imagens. Eu acho que é mais complexo que a renderização. Eu acho que é mais complexo, porque não é simplesmente eu pegar a imagem e jogar a imagem. É um nível de compreensão. O cérebro, não sei, para quem assistiu, ouviu lá o podcast, ele é um bicho extremamente maluco, o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele não pega todas as informações que a gente tem. Mas eu já li lá que a gente não usa 100% do nosso cérebro. Esquece isso. Esquece. Não é bem por aí. A gente usa muito bem nosso cérebro. Só que o nosso cérebro, ele não armazena todas as informações. Se eu não tiver uma condição quase patológica de memória, se eu não tiver uma condição quase patológica de memória, onde eu vou guardar tudo que eu vi desde quando eu tinha lá meu 1, 2 anos de idade, o meu cérebro ele só vai se apropriar de alguns momentos. Tá? Isso é uma coisa legal. O cérebro só se apropria de alguns momentos. Mais do que isso, se eu peço para vocês olharem o dedo que eu estou mostrando para vocês agora, não sei se é direito ou esquerdo para vocês, tá? E eu peço para vocês saírem desse dedo que se mexeu para esse dedo, passar o olho de um lado para o outro. Entre essa transição, existem milissegundos, microsegundos de cegueira. Então, olha que interessante. Então, eu tenho nanoframes entre um ponto e outro, e talvez entre um pouco a renderização, Jonathan, entre um ponto e outro, onde eu não tenho informação visual. Então, o que a gente constrói visualmente, de repente, não é a realidade. É uma percepção que a gente tem do ponto de vista biológico, que meu olho não acompanha tudo, ou do meu cérebro que não armazena a maior parte das informações. Então, se eu pedir para vocês falar assim, qual é a memória que vocês têm do jogo de futebol antes do time de vocês, quer seja Santos, São Paulo, Portuguesa Santista, Ponte Preta ou 15 de Piracicaba? É uma memória real ou uma memória que vocês construíram a partir da afetividade de vocês? Por isso, Jonathan, eu falo que não é só a renderização, o processo mecânico, no caso biológico, mas é um processo de construção, tá? Isso aí é uma coisa bem legal para a gente pensar. Mas vamos confundir um pouco a vida de vocês, não vamos facilitar. Pessoal, eu vou chamar aleatoriamente pessoas para participarem dessa parte aqui agora, tá? Que vai ser importante. Fernando, eu estou vendo aqui o seu escrevinhado no chat aqui. Você está vendo a imagem? Beleza. Fernando, abre o áudio aí. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Mais ou menos, né? Vamos lá. O que você está vendo nessa imagem?
Professor, eu acho que isso é um vaso de planta, mas sei lá se é uma escultura, se é um O que você está monumento. vendo? O que eu tô vendo? É, Professor, não sei descrever isso. Eu acho que é um vaso de planta. Você quer que eu descreva as formas geométricas, é isso? simples e básico. O que você está vendo? Não quero forma geométrica, quero o que vocês estão vendo. O Gabriel acho que é uma narguileira. Você está vendo um rosto desse lado, Fernanda? E um rosto desse lado? Agora que você falou, sim, eu não tinha prestado atenção nisso. Eu estava focando no objeto. Eu achei que era um monumento. Perfeito. O que eu quero é a percepção de vocês, tá? Eu estou induzindo a sua percepção agora, tá bom? Certo, tudo bem. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. João, o que você está vendo nessa imagem que eu pus agora? Agora sim eu estou vendo um rosto de uma pessoa. E se eu falar que eu estou vendo a palavra Lear? Natanael viu Lear também. Ah, agora eu estou vendo também, olhando um pouco de lado. Pergunta, pessoal. Por que a gente está... Pode ficar aí. Quem estava falando agora... Por que você estava vendo um rosto? Por que a gente viu um rosto? Por que a gente tem a tendência de ver rosto? Não... Calma que vou piorar a sua vida ainda, Fernanda. A minha pergunta para vocês é por que vocês estão vendo o rosto? O cérebro sempre tenta associar a rostos, não? Por que, Gabriel? Que bom. Eu vejo rostinhos na tomada. Muito bom. Somos seres dependentes, eu escutei em algum lugar. Opa, imagem errada. Essa era da Fernanda. Segunda-feira, 10 horas da manhã. Pessoal, a Natanael Verrostino, que abre o áudio aí, Natanael. Adam, você respondeu, depende da referência. Por que depende da referência? Essa imagem, pessoal, eu quero saber qual é maior. Este ou este? Este círculo central ou o círculo central da direita ou da esquerda? Jonathan, verei não. Ou virei. Não quebra minhas pernas aqui, Thiago. Melhorou hoje, melhorou. Essa imagem eu acho que o senhor já usou, não? Provável. Ah. Mas isso aqui é uma imagem super comum na internet. Por que você fala a referência quando você colocou aqui no texto? Ou, se a gente for para esta imagem, que é o mesmo processo, ou, ainda, a figura A é maior que a figura B, você chegou até a ser um joguete numa época, mas se você sobrepor as duas imagens, elas são iguais. Tiltou? Vamos lá fazer um... Fernando, eu estou tentando aqui agora. Deixa eu fazer rapidinho aqui a imagem tirada da projeção. Eu faço isso para você. Você não precisa jogar no Photoshop.
Se a gente for colocar aqui, vou colocar aqui para ter uma referência mais fácil para Fernanda não precisar jogar no Photoshop. Você vai ter o mesmo tamanho. O que eu estou querendo apresentar para vocês com isso é humanamente impossível. Pessoal, o que eu estou colocando para vocês aqui é o nosso cérebro, ele engana a gente. O nosso cérebro engana a gente. E isso é uma coisa importante para a gente parar para pensar. Tá? A gente busca um padrão. Não sei se conhecimento é igual a infelicidade, mas pelo menos você sabe o que está acontecendo. O cérebro tenta preencher lacunas. Muito bem, Adri. Isso é uma ideia que a gente vai trabalhar. Mas, basicamente, eu busco um padrão. Quando vai lá para o rosto, lá em cima, se até meu cérebro me engana, em quem eu confio nesse mundo? Gabriel, não sei se eu vou falar uma frase filosófica, mas todo mundo usa. Mas a única coisa que não vão me tirar é a minha história. A gente não fala isso quando fica velho? Ou quando... eu tomei uma rasteira na vida, perdi dinheiro, perdi... A única coisa que não vão me tirar é a minha história, mas se você for pensar, o cérebro pode te tirar também a sua história. Não é para se ficar triste, gente, é para entender o processo. Se eu for pegar isso aqui, eu estou buscando padrão. Eu estou buscando padrão que para mim é normal, que no caso... Nada, Henrique, isso não são desmotivacionais, não, é só para a gente pensar um pouco. Calma que eu vou piorar um pouco a vida de vocês. A ideia aqui é buscar padrão. Então, o cérebro ele busca um padrão, ele olha a parte de baixo da imagem, ele vai usar essa diagonal, o padrão referencial que ele tem, que uma é diferente da outra. Mas nós já vamos chegar em algumas conclusões. Eu já dei a resposta no lado direito aqui. O ponto amarelo está mais próximo da base ou está mais próximo da parte de cima? Com o VAR da Fernanda, Photoshop, a gente vai ver que essa imagem está no meio. Mas por que eu acho que ele está no meio? Porque existe uma diferença de tamanho, gente. Existe uma diferença de tamanho. Tá? Então, são pontos para a gente pensar. Aí já começa a sair, eu busco um padrão. Isto é uma espiral ou são círculos concêntricos? Pessoal, agora o exercício não vou ficar falando, eu vou descrever e vocês façam aí nas respectivas residências de vocês. Olhem fixamente para o ponto preto no centro do círculo. Fixamente. Depois de uns 30 segundos, olhem para uma parede branca, tá bom? Qual que vai ser a tendência de vocês? É vocês verem uma inversão de imagem. O centro ficar branco e o exterior... Amanda, talvez você precise ficar mais tempo, mas
Faça no seu tempo, tá, Amanda? Vi 2 pontos. O Alan pior que é verdade. Pessoal, cada um vai ter o seu tempo de estimulação. Por quê? Se no outro a gente está buscando padrão, aqui eu estou buscando fadiga dos sensores de retina, das células na retina. Para, Natanael. Mas depois a gente já vai entrar nisso aí. Fica tranquilo. É o mesmo princípio. Você está gerando uma sobrecarga de sistema, buscando luz. Quando você olha uma coisa branca nessa imagem, a luz vai parecer estar acesa. Cássio, a gente pode pensar na fadiga, como em alguns momentos aqui, como eu gastar toda a estrutura energética, tá? Ou no caso aqui específico da luz, eu estou dando uma sobrecarga no sistema. Eu estou fazendo com que a célula funcione de maneira muito forte, tentando buscar um padrão de luz onde não tem, e eu gero uma sobrecarga. Mas eu posso também, em alguns momentos, gerar ou confusão sináptica ou uma falha na sinapse por não ter mais substrato energético. É o mesmo conceito, isso aí, alguns, para quem é religioso, já recebeu essas imagens algumas vezes. Se você olhar fixamente, virar, você vai ter aí a informação de Jesus. E aí, pessoal, entra um ponto interessante. A busca por padrões. No caso aqui, a gente não está fazendo busca por padrão, a gente está fazendo busca por estimulação. Com certeza, Alan. Pode ser mais acentuada ou mais retardada em determinados sujeitos. E a gente já vai falar um pouquinho sobre fadiga e sistemas sensoriais, tá? Mas aonde entra a questão religiosa? Olha que coisa interessante. A psicologia vai mostrar para a gente que nós sempre vamos buscar padrões. Boa, João. Você vai exatamente aonde eu quero chegar. Não, falta pouca maquiagem para ser do Kiss, Alan. As pessoas, elas buscam padrões a partir da sua experiência. Tá? Eu vou pular um slide lá para frente para falar o que eu quero chegar. Depois a gente volta, tá? O que vocês estão vendo aí, pessoal? Pessoal, imagina que vocês são hominídeos na savana africana. Tá? Vocês são hominídeos na savana africana. Uma sombra mexeu no meio do mato. Ou uma coisa ali mexeu no meio do mato, uma sombra. Vocês vão esperar? Ou vocês vão correr? Por que a gente vai correr? Fingir de morto? Isso aí só dá certo em história em quadrinho, Henrique. A tendência, pessoal, é a gente ver uma sombra
e a gente já entender que existe algo, tá? Evolutivamente, esse foi uma condição que os nossos sistemas sensoriais se puseram, do ponto de vista de prevenção. Se vai aceitar a morte, se vai fingir de morto, se vai correr, se vai atirar, se vai descer o pau, é uma opção evolutiva de vocês, sujeito. Mas o ser humano, ele teve um processo evolutivo de buscar padrões a partir de ser um leão, ser uma chita ou ser uma hiena. Se a gente for olhar especificamente essa imagem, é isso. Eu tô vendo ali uma série de folhas no chão, ou uma série de pontos, e eu estou buscando um padrão de imagem que faça parte de uma experiência. A Mariane colocou um cavalo, o Guilherme uma vaca, o Natanael gente, com um monte de interrogação, a Fernanda cachorro, o Natanael vê um boi morto. Eu posso falar para vocês, pode ser parte da experiência do Natanael a questão de boi. Pode ser a partir da experiência do Gabriel, um dálmata. Essa imagem aqui, o objetivo dela era buscar um dálmata, mas eu já ouvi várias pessoas falarem boi, cavalo foi a primeira vez, tá? Olha como é interessante. Por um lado, a gente tem a questão de busca de padrões. Por outro, a gente tem o que vocês mesmos, que a gente está falando aqui, da hiperestimulação sensorial, a fadiga sensorial. Tá? O nosso cérebro busca padrões. Quando vocês falam para mim, que vocês veem aqui uma imagem religiosa, vem Jesus, até a década de 50, todas as até a década de 50, todos os avistamentos no céu, as pessoas relatavam que eram questões religiosas, como imagens de Jesus, santos, Nossa Senhora, para quem era católico, cristão católico. Para quem era só cristão, eram as imagens de Cristo. Então, olhava um bolor, esse bolor aqui, é o que a gente faz olhando as nuvens, a gente tenta buscar coisas que a gente reconhece. Só que onde eu quero chegar? Até a década de 50, as pessoas buscavam padrões religiosos. Depois da década de 50, as pessoas começaram a buscar formas de OVNIs, de UFO, de objeto voador não identificado. Tá? Isso aí é um ponto importante. Ô, Vinícius, vem cá um pouquinho. Vou aproveitar aqui, gente, eu vou pular de pato para ganso, vocês me desculpem que meu voluntário chegou aqui. Eu vou parar a apresentação 1 minuto aqui, porque depois eu teria que ter um de vocês, mas como a gente não tem aula, eu vou habilitar... Senta aqui na cadeira, Vinícius. Aqui. Deixa eu tirar o pijama dele aqui do quarto dele. Senta aí, Vinícius. Amanda, esse é o Vinícius que você confundiu semana passada. É o meu estúdio. Pessoal, no vídeo eu coloquei para vocês que, e se vocês forem olhar o campo visual, a gente vai ter um campo visual central de 2 graus, que ele vai ter a visão de precisão, 130 graus, que vai ser binocular, 30 graus, que vai ser monocular. A melhor precisão está na central, que são as células em cone, e eu queria aproveitar o Vinícius aqui para um ponto importante. Quando a gente fala campo visual, a gente tem
teoricamente, num olho 130 graus com os dois 180. 180 quando for os dois, Thiago. Vinícius. O que eu vou pedir para o Vinícius? Eu vou pedir para o Vinícius ele falar para mim quando ele vê o meu dedo. Tá? No primeiro momento. Fala quando você vê o dedo, tá bom? Agora eu tô vendo. Fica olhando para frente. De novo. Agora eu tô vendo. Olhando para frente. Agora eu tô vendo. Então, basicamente, está aqui o campo visual dele. Só que o que eu vou pedir para ele agora? Agora ele vai ter que falar para mim dedo ou caneta, tá bom? Dedo. Caneta. Dedo. Caneta. Não sei se vocês perceberam, só passar aqui a saída do quartel. Não sei se vocês perceberam, o Vinícius ele percebe o campo visual aqui, mas ele consegue identificar o que é só mais para frente. Então, existe uma diferença entre ele perceber, ele ter a sensibilidade, ele conseguir perceber o que é. Isso aí é uma informação importante também, gente. É diferente a gente perceber algo ou identificar algo. Tá? Obrigado, meu voluntário. Tchau. Ó. Pessoal, Tiago, você não está brincando, são 180 graus. Um olho tem 130. Alguns narigudos vão ter menor ângulo no olho, mas ele tem 180 graus. Mas o que eu mostrei para vocês? Ele consegue perceber com 180. Ele consegue identificar com 150. Imagina, se a gente está... Se a gente está conversando no esporte, tá? Eu estou acompanhando algo no meu campo visual. Entra alguma coisa no meu campo visual. A gente vai ver semana que vem tempo de reação, tá? Ou uma aula mais para frente. E eu estou jogando tênis. Estou jogando tênis, entra alguma coisa no meu campo visual amarelo. O que eu faço? Preparo a raquete e bato. Só que o amarelo não era uma bola, era um passarinho. Mato sabiá, exatamente isso. A gente tem um tempo de processamento. A gente tem um tempo de processamento e um tempo de informação. E a gente só vai ter a acuidade visual, a precisão no centro. São pontos muito importantes na nossa conversa, gente. Olha uma outra maluquice aqui, pessoal. Quantas cores vocês estão vendo aqui? Cor eu sou uma desgraça, tá, gente? Eu tenho daltonismo para cor terciária. Então, a Gabriela talvez esteja mais próxima da realidade. Todas as outras são confusões de retina. Mariane, as 5 aqui, Mariane, são as cores misturadas. Alan, abre o áudio aí.
Bom dia, professor. Bom dia. Você é daltônico como, Alan? Eu sou daltônico, eu não enxergo vermelho. Para mim, o vermelho e o laranja são a mesma coisa. Você é daltônico para cores terciárias. Você tem dificuldade de verde e vermelho. Sim. Alan, você é 1 entre 10 homens. Isso é uma doença genética, uma doença genética diferente do daltonismo clássico. Daqui a pouco, Alan, começa as piadinhas. Que cor é essa? Que cor é essa? Que cor é essa? Eu sou professor faz tempo, professor. Não, essas piadinhas são tudo besta, né? A gente vai assistir jogo da Portuguesa, a gente não sabe se está jogando colete verde e vermelho. É tudo a mesma coisa, né? Exatamente. Mas como que você percebeu isso? Professor, demorou um tempinho, na verdade, mas foi uma coisa mais... Foi um momento mais familiar, assim, sabe? A gente estava escolhendo uma camiseta, eu falei para minha mãe uma cor, só que para mim laranja e vermelho sempre foi a mesma coisa, só que demorou para a gente perceber que falava isso, né? Eu já comprei uma camisa rosa uma vez, um rosa bem clarinho, falei para minha mãe, tá lá a camisa branca lá na mala. Ela, filho, não tem branco. Mas ela já sabia. Foi mais ou menos parecido com isso daí. Mas é interessante isso, porque é um processo, e eu aprendi a ver cor. Você já aprendeu a ver cor? Na escola eu tive uma breve iniciação sobre isso, né, professor? Mas quem te ensinou a ver cor sendo daltônico? Acho que eu aprendi, na verdade. Eu aprendi lendo livros. Você pintava a bandeira do Brasil de roxo? O círculo? Não, normal. Ixi, eu pintei muita bandeira do Brasil de roxo no meio. Então, meu problema realmente é com vermelho e laranja. Não sei se... Não, existem várias variações. Eu vou depois passar um gráfico para vocês, não é dessa disciplina, da próxima, mas tem um ponto com isso. Mas é interessante isso. Quantas cores você vê nessa imagem? Eu vejo 4, professor. Você vê 4. Quais cores você vê? Então, vermelho ou laranja, verde, rosa e branco. Você vê que não foge, apesar do daltonismo, não foge muito. Obrigado. Então, só que eu não vou saber dizer se é laranja ou se é vermelho, entendeu? Por isso que eu falo os dois. Daqui a pouco alguém fala para você que não tem nenhum dos dois. Beleza, professor, obrigado. O Fernando, o tom de verde, ele pode deixar... Ele é o mesmo, só que quando você pega nesta parte aqui, ó, você vê que muda o tom de verde, ó. São 3 cores, Fernanda, só que a gente usa o nosso sistema, a gente sobrecarrega o sistema e a percepção de cor ela acaba se tornando confusa. Então, o artista pode usar isso para melhorar a sua qualidade de imagem, ou para a gente se confundir de uma vez. Igual nessa. Quantos pontos pretos para mim? Quantos pontos pretos vocês estão vendo? Só que quando você olha para o ponto central, você vê branco, o seu sistema periférico, ele começa a ver os pontos brancos dando estímulo preto. Mesma coisa nessa imagem. Aqui é montagem de imagem, não vou entrar nessa com vocês. Novamente, a gente entra na questão de distância. As linhas são paralelas ou as linhas são inclinadas? Vamos lá, Renan. Renan, é a conversa de uma das próximas aulas. Tempo de reação simples e tempo de reação complexo. Tempo de reação simples é um estímulo só. Tá? Um estímulo só. Eu vou lá e toco no que eu quero. Se eu tiver que escolher,
já dobra o tempo. Então, se eu demoro 150 milissegundos para ter uma reação, se eu tenho uma reação complexa, já dobra o tempo. Então, é interessante a gente parar para pensar nisso, porque eu estou me baseando nesta imagem a partir desta construção diagonal aqui. E essa passa a ser a referência da construção das linhas. Se eu conseguir, de alguma maneira, olhar só o cantinho aqui, sem olhar as linhas, eu vou ver que elas estão retas. Pessoal, nas artes, quando vocês vão assistir, vão lá ver um quadro... Não é burro, não, Alan. Você está até sofrendo da ilusão. Mas, nas artes, o que a pessoa tem que fazer quando ela vai ver um quadro, ela tem que chegar próximo e distanciar. Tem que chegar próximo e distanciar para criar perspectiva. Então, você tem que, de alguma maneira, Alan, e aí vem o ponto, igual eu estava conversando sobre o meu daltonismo, eu criei estratégias para ver cor, para não pintar a bandeira do Brasil de roxo. Lá eu falei naquela aula virtual que eu mandei para vocês que o brilho é o reflexo da luz. Eu uso padrão de brilho para perceber cor. O azul é menos brilhante que o roxo. É o que você busca, Alan, para tentar buscar padrão. Como assim, Gabriel? Explica. Disse que consegue perceber a mudança do brilho, por exemplo, em coisas que estão refletindo a luz. Já no caso de um televisor, o televisor está emitindo essa luz. O senhor consegue diferenciar essa emissão da luz? Acaba sendo a mesma coisa. Acaba sendo a mesma coisa, Gabriel, para mim. Acaba sendo a mesma coisa do emissor. Não tem muita diferença. Esse é interessante, gente. Concentra a imagem no centro, ali, no círculo. Amanda, o que você está vendo? Amanda, Como assim, o que eu tô vendo? o que você está vendo nesse círculo aí, nessa imagem aí? Eu tô vendo alguma coisa, eu tô vendo se mexendo um pouquinho. Você está vendo se Mas eu tô mexendo? vendo- Você está usando tô. droga. Amanda, você está usando drogas. Capaz. Não, eu tô vendo. Tipo, eu tô vendo. Mas eu não entendi o que ele quer. O que você quer que eu Eu quero que fale? você fale para mim o que você está vendo. Eu tô vendo o. Tipo. Eu não sei explicar. Eu tô vendo, tipo, em pé, as colunas em pé, assim, tipo, Mas ao você está invés de vendo as coisas, deitada. tá vendo as coisas se mexer? Tô vendo. O Renan que falou 3D. A tendência é vocês verem 3D e se movimentar. O Gabriel que já falou que o círculo some. Então eu não tô usando droga. É só o Renan que está usando. Então, Inés, o que você está vendo, Amanda? Aproveita. Foca aí. Foca aí, o que você está vendo? Eu tô vendo as setinhas verdes. Não, amarela. Não. Não, as duas. Eu tô vendo setinha verde pra direita e setinha amarela pra esquerda. E se você focar um pouco, você vai começar a ver esse negócio se mexer. Por enquanto eu não tô vendo, mas é isso que eu vi até então. Então, para de falar e olha só. Tá. É estranho. Ainda não se mexeu pra mim.
Cássio, você não consegue focar. Pode ser sono, Cássio, mas pode ser simples. E aí vem alguns pontos. Cássio, obrigado. Obrigado, Amanda. Cássio, entra aí um pouco. Entra, coloca o som aí, Cássio. Oi. No cinema, como que funciona? Você vê o tridimensional bem? Ou não? Cássio. Oi, então, é razoável. Nunca perguntei para outro para comparar. Mas você tem a sensação do 3D. Ah, nunca achei aquela coisa que eles fazem propaganda, né? Mas Tá, acredito sim que tem algum efeitinho a mais. tá. Uma pergunta. Ainda que ilusório. Tá. Os seus olhos são bem alinhadinhos, você não é estrábico. Não, não. Não. Por que eu estou perguntando isso? Porque se eu sou estrábico, eu só consigo ter essa perspectiva 3D, por exemplo, quando os dois olhos estão alinhados para o mesmo ponto. Tá? Mas pode ser que simplesmente você demore mais tempo para fadigar, Cássio. Um exemplo. Não é o contrário, professor? Oi? Não é o contrário, eu fadigo mais rápido? Não, não. Pode ser que você demore mais tempo para fadigar, pode ser que você não consiga perceber, pode ser que seu cérebro não se conecte, não conecta essas informações de uma maneira tão simples, mas a gente já vai chegar em algumas imagens mais para frente ali para conversar, tá bom? Daqui a pouco eu te chamo de novo. Tá ótimo. Pessoal, linhas retas ou linhas inclinadas aqui? Só que a tendência é ver inclinado por causa das linhas. O Renan, talvez o óculos atrapalhe a formação de imagens, porque ele quebra a profundidade ou quebra a conexão. Tainá, você está usando um pouquinho as ideias de perspectiva, isso é legal. Vamos para uma outra linha agora, gente. Vamos para uma outra linha. Henrique, o que você está vendo aí? Eu vejo uma caveira, uma moça, duas moças no olho da caveira, um chapéu e uma mesinha, um vaso. Acho que é isso que eu vejo. Beleza, eu posso falar que é uma galera dentro da caveira, ou eu posso falar, não, você tá maluco. Ó, aqui é uma mesa com pano, são copos, as pessoas aqui com uma blusa. Agora mudou tudo. Mudou tudo. O olho não é a pessoa dentro, mas o olho são as pessoas. E a Então, cabeça da caveira é a lua. É. Você viu como é perspectiva? Não é uma galera dentro, é a galera formando a caveira. É. O que eu vejo? O que você vê aí? Aqui eu vejo duas cabeças flutuando. Eita, Aí já tem, já tem foi. tem uns bichos ali no canto, dois bichos, um ajoelhado, esticando o braço. Eu vejo duas pessoas, dois aristocratas com roupa branca e preta, pessoas aqui pedindo alguma coisa ou se ajoelhando, outras pessoas aqui, mas eu posso falar também que eu vejo um rosto. Não, professor, o rosto não dá pra ver, não. Olho, bigode, cavanhaque branco aqui, um cara barbudo, barbado. Já conversamos um pouquinho sobre essa. E nessa, o que você vê? Vamos lá agora. Agora essa é boa. O que você vê nessa? Eu vejo, se eu olhar, eu vejo uma moça, e se eu olhar pro outro lado, eu vejo um velhinho de bigode e boina. Eu vejo mais uma ainda. Tem 3 pessoas que dá para ver aí. Ah, e tem um homem de cabelo assim, ó, de franja.
Ó, eu vejo uma moça, o narizinho dela aqui, o queixo, o pescoço. Daí eu vejo aqui o bigodão, e aqui eu vejo uma idosa com o nariz aqui, a boca e uma verruga no nariz. Pode ser uma idosa. Olha como é interessante. A pergunta é: tem 3 rostos aí? Eu estou vendo 3. Existe, não, é uma perspectiva, mas a gente pode levar à confusão. O que você está vendo aí, Fernanda? Nessa aí? Uma Índia e o que mais? Gabriel vê um Moai. Tem um mano de casaco tipo um esquimó. O Gabriel tá melhor, Moai. 2 imagens, pessoal, em uma só. Dependendo do jeito que a gente olha da nossa história. E nessa? Calma, Fernanda, eu não compliquei a vida de vocês ainda. Tem uma máscara e um maluco tocando sax. 2 imagens. Depende da minha história, gente, de como eu puxo as informações. Já falamos sobre essa, que aqui não tem o El Bigodon, tem a velha e a mulher, e a menina. E agora? O que vocês estão vendo aí? Um rosto ou o quê? E uma mulher grávida. A barriguinha aqui, ó. A postura. Capiroto. Fernanda, cheguei na que você queria. O que você está vendo aí, Fernanda? Já que você não abriu a escola gelada antes da aula? Uma pessoa com o cabelo bastante bagunçado. Fernanda. Acho que é falando isso. de bebida, Fernanda. Quem que é esse sujeito no meio de uma videira? Ih, professor, aí já precisaria da escola. É Baco. Deus do vinho. Pessoal, essa é a que eu mais gosto. Eu vou ampliar para vocês, tá bom? A minha pergunta agora é: quantos rostos vocês estão vendo nessa imagem? Pode colocar aí no chat, gente. Quantos rostos vocês estão vendo? É um cachorro. Beleza, o cachorro não conta. Tiago, se tu chutou, você vai ser o chamado, viu? Se esforça aí para achar. É, né? Vamos lá, pessoal. Tiago, abre o áudio aí. Tiago. Tiago vai falar para mim que o som dele deu pau. Vamos lá, pessoal. Tá perdoado, Tiago. Tiago, não, porque aqui a gente vai cruzando aqui. Ó, vamos lá. Um grandão,
2, 3. Beleza por enquanto? Daí eu tenho, ó, olho, nariz e boca. 1, mais um aqui. Aqui embaixo, nariz, boca, olho. Opa! Aí eu vou ter, ó, igual aquele vaso, eu tenho um rosto desse lado, eu tenho um rosto desse. Então, eu tenho 1, 2, 3. E olha aqui, ó, olho, olho, nariz, boca. 1, 2, 3, 4. Eu tenho mais um rosto aqui. 5, 6, 7, 8. Alguém quer chutar o nono aqui que colocou? Entre as duas pessoas, você veria um aqui. Jonathan, você veria um aqui, mais ou menos, ali. Aqui, isso aqui seria um nariz? Tá mais doido que o Batman, hein, Jonathan? Pessoal, aí vem a pergunta básica para vocês. Se a gente for falar, vocês estão vendo rosto, nós estamos vendo 2, ó, tem 2. 2 pessoas. Todas as demais, a gente está fazendo uma suposição. Teoricamente, não, Amanda. O velho é... Aqui a mulher é a formação da orelha e o velho é a formação do olho, do bigode, do nariz e da barba. Então, quando a gente para pensar, nós estamos falando sobre ilusão de ótica, gente. Sobre alguma coisa que a gente acredita. Agora, imagina, vocês estão lá. Pessoal, quem... Renan, você que usa óculos, liga o áudio aí. Opa. Renan, o que você tem de problema visual? Eu tenho astigmatismo. Perfeito. Quanto? Acho que 4 para 5. É a... Vixe! Quando eu afasto o óculos do rosto, parece que tudo fica emborrachadão. Parece que tudo fica esticado. Jonathan, eu tenho isso também, gente. Eu sei o que é. Renan, você tira o óculos, quando você vai para a praia caminhar, você vai com óculos ou sem? Correr, você vai com óculos ou sem? Porque eu não enxergo a calçada e chuto o chão. Gente, pô, eu posso dar risada porque a classe é a mesma, tá? Renan, você está na frente da faculdade, tirou o óculos, o Jonathan dá com a mão para você do outro lado. O que você faz? Nem conheço, não dá para ver nada. Normalmente, nesses casos, quando alguém dá com a mão para a gente dá com a mão também. Mas não sei, não sei se é para mim, eu só ignoro. Pode passar reto. Aí depois eu, nossa, eu te cumprimentei, por que você não me viu? Não deu. Então, pensa, pessoal, eu estou falando do Renan sem óculos, mas qualquer um, a Tainá falou aqui a mesma coisa, eu sem a mesma coisa. Pessoal, é informação. Ele está conseguindo ver a informação? Ele está vendo alguma coisa. Então, de repente, ele vai ter que usar recursos de inteligência para, o Jonathan, ele estava hoje de shorts azul, bermuda azul, camiseta branca, com desenho roxo no meio e um boné verde-limão. Muito década de 90 isso, né? Mas, enfim, essas cores. Mas, daí, no final do dia, ele vai cumprimentar porque ele já sabe, ou ele marca o estilo do Jonathan andar. Ô, Ciro, até no exame para trocar renovação de óculos, eu acho, antigamente era muito mais fácil fazer do que hoje, porque, por exemplo, hoje ele fala ali, aí eu sento na cadeira lá, ele fala melhor ou pior. Aí eu falo para ele, eu sei que letra é aquela ali, mas eu não tô enxergando. Porque eu sei pelo formato dela que é aquela letra, e é aquela letra, mas eu só sei porque é o formato dela. Porque, tipo,
Ela não vai ser, eu vou por dedução, eu vou eliminando uma a uma até chegar na letra que eu sei que ela é. Então é exatamente isso que você faz. Você usa uma inteligência para tentar achar um padrão. Se a coisa tem duas perninhas para baixo, quais são as opções? A, H, M, N, X. Você usa um processo cognitivo para tentar identificar. É a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui, buscar padrões nas imagens. E a gente faz, gente, pessoal, isso o tempo todo. É nessa imagem que eu queria chegar. Pessoal, isso é um cubo ou é o canto de uma sala? Não, Amanda, você está vendo um ou outro. O Gabriel já está vendo oscilar. Em determinado momento, Amanda, ela vai ser um. Em determinado momento, ela vai ser outro. Talvez você pisque o olho, vire uma coisa. Talvez você pisque o olho, vire outra. Mas elas não conseguem ser as duas ao mesmo tempo. O seu cérebro vai perceber uma ou outra. Você consegue escolher, Gabriel? Como que você faz? Ih, Marcela, você tá perdida aí no meio. Ô, professor, Oi. eu acho que eu consigo escolher, assim, se eu olho para a parte da sombra, para a parte de baixo, eu olhando para a parte que está mais escura, eu consigo ver o canto da sala. Se eu olho na parte de cima, nas duas faces da parte de cima, é um cubo. Então, tipo, sempre que eu olho na parte de cima, eu vejo um cubo. Se eu foco o meu olho, os meus olhos na parte de baixo, que é mais escura, eu vejo o canto da sala. Olha que maluco. Eu olhando na parte de baixo, igual você está falando, eu estou fazendo exatamente o que você falou, tá? Focando o escuro. Eu vejo um cubo como se eu estivesse olhando o cubo de baixo para cima. A minha perspectiva é ao contrário. Olha que interessante. É, loucura. É. Mas isso, pessoal, para mim é um negócio interessante. Quando a gente fala assim, poxa, o que eu estou vendo é real. É real mesmo? E eu não estou falando dos fake news, das construções, dos deep learnings que estão tendo agora, de imagens. Não, olha como já é difícil a gente saber o que é real ou não. Tá? E eu pedindo o Gabriel me ensinar, eu já vejo totalmente diferente dele. Exatamente ao contrário. O azul é a parte interna ou externa? Pode, Gabriel, fica à vontade. Imagem ali, eu acho que a partir do momento que você conseguiu perceber que tem um cubo, mas que dependendo tem um canto de uma sala, qual eu mentalizar mais forte é o que eu enxergo. Mesma coisa com essa imagem agora, a hora que eu olhei, para mim o azul estava lá atrás. Depois de um tempo olhando, eu consegui ver ele para fora. Agora, independente, é só eu mentalizar qual eu quero ver que eu enxergo, eu consigo ver os dois. Legal. O que é bastante interessante nisso? Se vocês sofrerem um acidente e perderam a visão de um olho, tá? Teoricamente, em algum momento, vocês vão perder a funcionalidade de profundidade das coisas, a tridimensionalidade. Então, uma imagem ela vai deixar de ser uma perspectiva tridimensional, você vai deixar de ver a profundidade e vai começar a ver fotos, como se fosse uma foto. Só que o que é fogo, para não falar foda, é que em algum momento essa tridimensionalidade vai se apagar também da sua memória.
Você não vai lembrar que existe como é a imagem tridimensional. Então, a nossa memória também, ela deteriora com o tempo. Isso é uma coisa interessante da gente pensar. É a mesma coisa dos cubos, tá? Eu vou mandar isso aqui depois para vocês ficarem brincando um pouco. Novamente, as imagens de formação. Dá para ver. O que é isso aqui? Também é uma imagem de perspectiva. Aqui a gente vê um padre rezando. Ou é um russo, um chapéu. Uma princesa ou uma senhora idosa. Mas aqui, pessoal, é só mudança. Aqui é questão de desenho. O cara tem a capacidade de desenhar. E aqui a gente já entra numa outra relação. A gente busca padrões onde não existem. Igual a gente estava fazendo em todos os momentos também, né, Ciro? Mas aqui a gente está querendo contar a quantidade de patas. A gente coloca uma pata a mais. E aqui, pessoal, se a gente tem a realidade, o real, nós temos o irreal e nós temos a surrealidade. É o que o Picasso fazia nas suas obras. Isso aqui é surrealidade, não é coisa que ele tenta trabalhar com e dar um bug na sua mente. A pessoa está trabalhando em cima da obra e também embaixo. A pessoa vai subir eternamente as escadas. Hogwarts, ou o inferno. Onde as pessoas têm escadas para tudo quanto é lado. Esse cubo não é uma questão de ilusão de ótica, é uma questão de imagem surreal. Surrealidade. Bem, o que nós vimos aqui hoje? Que nossos olhos, nossa mente podem ser enganados. Isso é uma coisa muito, muito, muito importante para a gente. Tá? Eles podem ser enganados porque o nosso cérebro ele busca uma informação e a partir dessa informação ele busca padrões. Ui, desconectei a conta errada aqui. Ele busca padrões dentro da sua experiência. O que eu estou mostrando para vocês aqui o tempo todo é que vocês buscam padrões. O Renan, ele busca um padrão quando ele está caminhando ou quando ele está de óculos. Eu busco um padrão dentro da minha experiência. Alguns viram questões religiosas, outros viram questões de rock and roll. O diabo é o pai do rock? Não é essa a história. Mas a ideia que eu estou mostrando para vocês é o quão difícil é uma tomada de decisão. A tomada de decisão, para mim, a tomada de decisão é a partir de uma interpretação. Se eu tenho milissegundos para tomar a decisão, eu, por exemplo, vou ter muita dificuldade num jogo de futebol com camisas verde e vermelha para tomar a decisão para quem eu vou passar a bola. Eu tenho que parar, eu tenho que pensar, eu tenho que passar a bola. Para vocês é um processo automático a tomada de decisão por cor. Para essas cores, para mim, é um processo consciente de tomada de decisão. Se é consciente, é mais lento. Então, num jogo da Portuguesa Santista contra a Portuguesa de São Paulo,
eu vou ser lento na tomada de decisões. Por quê? Porque o meu sistema sensorial me leva a isso. Pessoal, tá todo mundo de fone de ouvido? Pessoal, quem não está de fone de ouvido, consegue colocar rápido aí? Pessoal, eu vou colocar aqui. Guilherme e Alain. Eu vou colocar um... Pessoal, não vou colocar agora, não. Eu já coloquei o áudio para vocês lá no comportamento motor, eu disponibilizei um complemento da aula de hoje. Tá? Eu disponibilizei um complemento da aula de hoje. E eu disponibilizei Peraí, então vamos, já que a Fernanda me deu a autorização, quem sou eu para ir contra a Fernanda, né? Hello there, how are you? Yes, you are here for the virtual haircut? Yes, okay, I will go get Luigi. He will come and cut your hair. I am Manuel, just stay right there. Luigi? Luigi? Luigi, it's Manuel here. The person is here for your virtual haircut. You better come up. Grazie, Manuel, I come right now. Okay, he is coming up right now, and meanwhile I will go over here and play the music, play the guitar, because that is what I do here at the barber shop. It's so nice to see you. Welcome to the Starkey Cetera Barbershop and your virtual haircut. I'd like to start the demonstration by moving over to your right-hand side and picking up this bag. If you just hold still for a second, I'll put this bag over your head. Just like that. The bag over the top of the head. And now I'll take the bag off. There we go. The only reason I did that is because all of the fancy barbershops do that. What you're listening to as I move off to your right here and very quickly wash my hands. Manuel, could you get that, please? Yes. Thank you, Manuel. Let me finish washing my hands here. Just bear with me for a few more seconds. There we go. Yes. As I was saying, all we are doing is using your head as the listening point. And we have two microphones, one on either side of the head, in the same position as where your left and your right ears are. Your brain is doing all of the work, telling you where the sounds are coming from. Okay, I'll go get the scissors. It's nice and sharp. Now, as I begin the clipping, and I bring the clippers closer to your ear, very close to the right ear. Follow me as I move around the back of the head to the left ear, and up and over the top of the head. Okay. Now, you can get the same effect better with the electric razor. I'll first bring it close to your right ear. Is it perfect? And around the back. And onto your left. There. I think that looks wonderful. Manuel, what do you think? Huh? What? Oh, yes. It looks wonderful, Luigi. You do such nice work. Thank you so much, Manuel. So fast, too. Now, as I walk around,
I just want to tell you once more that your ability to hear where I am as I walk around the room is simply the amazing power of your brain. Calculating the tiny differences or cues in sound intensity and arrival time from two open ears. And unlike any other hearing instrument, only one has the digital algorithm that negates its own physical presence in the ear to fully restore those differences. That algorithm is called Cetera. Well, thank you. Thank you so much for stopping by the Starkey Virtual Barber Shop. Goodbye and arrivederci. Pessoal, eu postei no grupo, eu separei vários, mas eu separei alguns de ilusão de ótica, e a gente vai começar, eu mandei ilusão de ótica dinâmica, ilusão de ótica auditiva. A Fernanda não pode ver as ilusões de ótica visuais, porque senão ela vai pirar o cabeção, porque algumas coisas são para hipnose. A ilusão auditiva eu mandei vários, tem muitas remixagens de banda usando isso aí. Se a gente for pegar, por exemplo, a remixagem que eu mandei, é a do Queen, do Bohemian Rhapsody. Se eles já usaram isso para construir o som deles lá atrás, imagina agora, criando o ambiente que eles falam ali 7D, em perspectiva, mudando de um lado para o outro. Isso é bem interessante. A gente está terminando, eu não sei em que pé que está com o pessoal da UFABC, eles estavam fazendo uma pesquisa sobre percepção auditiva. Então, eles desenvolveram um software que vai separando o tempo do barulho. Tá? O tempo do barulho. Então, vai dando ideia de mais distante ou mais próximo conforme o barulho. Tá? Então, imagina esse processo de tomada de decisão do movimento a partir dos sons que a gente ouve. A Marcela que mandou o áudio que ela ficou angustiada. Tá? Você tem a impressão que abafa quando você coloca o saco plástico na cabeça. Mas aí começa a entrar a sinestesia. A sinestesia com S é sinestesia com C. Sinestesia com C é sinestésico de movimento. Sinestesia com S é quando dois sistemas sensoriais eles se misturam. Tem pessoas que são sinestésicas com S e sentem cheiro de peixe, vem azul, porque conecta azul com água do mar. A água do mar é azul, cheiro de peixe com o mar que é azul, pelo menos deveria ser azul, né? Ou o cara vê alguma coisa errada num texto, ele vê as letras saltando, quase uma viagem de ácido. Se você for pegar, por exemplo, o rock and roll, década de 70, Pink Floyd e outras bandas na linha do Pink Floyd, eles tentam criar ambientes ou para melhorar a viagem de ácido ou para simular a viagem de ácido a partir das percepções auditivas. Então, as bandas Money do Pink Floyd, tá? Eles tentam fazer isso. Ah, mas isso aí é década... Não, os Beatles já faziam lá na década de 50, essa mixagem de som, jogando som, guitarra de um ouvido para o outro. Nossa, o melhor disco dos Beatles lá, o que fez a revolução musical... Sgt. Peppers. Sgt. Peppers, eles já começam a trabalhar isso, não apenas com a questão das letras, mas também
da produção musical. Então, olha como é interessante a gente pegar uma ideia de percepção, jogar para a música. Eu posso jogar essa percepção para a prática. Se a gente for nosso trabalho final, eu consigo jogar percepção para... Nossa, fugiu o termo. Realidade aumentada. Eu consigo olhar no celular e ver, de repente, uma imagem aqui na frente que ela não existe, é uma realidade aumentada. Então, todas essas variáveis são percepções sensoriais. Do básico, que é o que eu mandei lá para vocês, o biológico funcionando, até essas informações distais, porque as interoceptivas, eu posso ter ali uma modificação sinestésica, por exemplo, por conta de uma lesão, uma diminuição funcional. Mas se eu for pegar, por exemplo, uma informação visual, eu posso sofrer influências. Se eu quero ver, vamos para a música, por que o blues, o nome da música Blues é Blues, alguém tem ideia? Porque é triste, sensação de tristeza. Eles associam a cor azul à tristeza. Então, se a gente for lá num documentário chamado Janela da Alma, do João Jardim, um documentário da década de 90 bem legal, ele fala sobre a visão. Ele fala que os olhos não são a janela da alma, porque a gente abre a janela e a luz e o que está fora entra para dentro do corpo. É a janela da alma, porque a gente abre a janela, a gente joga a nossa alma para fora, pinta o ambiente e traz aquilo lá para dentro. Tá? Então, se a gente está triste, mas sim pela tristeza, sim. Isso aí, Amanda. A gente joga a nossa tristeza para fora. Se eu estou num dia, ó céus, ó azar, ó que mundo cruel, ó que merda de vida, eu jogo aquela minha tristeza para fora e tudo que eu absorvo é de mais tristeza ainda. Então, esse conceito de percepção vai um pouco contra aquela coisa que a gente estava conversando lá inicialmente da renderização. Não é só renderizar, mas é influenciar. Gabriel, eu não ouvi, mas teria uma lógica. Teria uma lógica, sim. Porque você passa a ter uma modificação de percepção. Você passa a ter uma modificação de percepção. Se a gente parar a partir da ideia que uma pessoa pode ter cegueira psicológica, a pessoa pode ter uma série de modificações de padrão. Quando eu coloco o biológico para um lado, que para mim é muito importante, e foi onde eu enfatizei bastante no texto, também existe esse processo pelo outro. Então, uma pessoa que, de repente, vai tomar um antidepressivo, ele vai ter uma captação menor. Uma pessoa que tome um antiespasmódico vai ter uma menor funcionalidade, mas isso é biológico. Como que essa pessoa vai usar essas informações? Tá? O Jonathan, foi você, Jonathan, que falou que usa para estudar a música ambiental. Eu não sei se eu conseguiria colocar essa música ambiental para estudar, porque eu fico o tempo todo prestando atenção na música ambiental. Pessoal, isso aí é tema específico de umas 2 aulas aqui para frente, que a gente vai falar sobre sistemas de atenção. Tá? A gente vai falar sobre sistemas de atenção. Isso é uma coisa bem legal e a gente vai voltar nisso aí, Cássio. É o Cássio e não o Jonathan. Falou, Matheus. Pessoal, mas o que o Cássio quer, e o Tiago também, eles não querem
um som. Vou dar um chute para frente e a gente já volta, tá? O que o Cássio quer é uma coisa chamada white song, ou white noise. Ruído branco. O que é o ruído branco? É o barulho da chuva, é o barulho do rádio AM desintonizado, alguma coisa que corte o ambiente para ele ter foco em uma coisa só. Tá? Diferente, por exemplo, ruído de fundo, como o senhor disse, isso mesmo. Diferente, por exemplo, de eu pegar a música do Queen, que eu coloquei o Bohemian Rhapsody, e falar assim, Cássio, eu quero que você preste atenção na letra do Bohemian Rhapsody e estude. Não vai conseguir fazer nada. Então, são pontos aí para a gente parar para se organizar. A ideia hoje, gente, era ver os sistemas sensoriais e como isso complica. O que eu não falei, já não dá mais tempo, a gente começa... Eu vou fazer um videozinho só sobre isso, mas é fadiga do sistema sensorial a partir de fadiga fisiológica. Tá? A fadiga fisiológica, a fadiga do exercício, pode levar à fadiga sensorial. Tá? Isso é uma coisa importante. Só para terminar, aproveitar que o Vinícius fez aquela participação aqui, visão focal central, visão periférica menos precisão. A visão periférica me dá o ambiente, a visão focal me dá a precisão. Eu quero fazer uma leitura, por exemplo, que eu tenho que marcar um determinado jogador, ou eu tenho que ter uma referência. Se eu quero marcar um jogador específico, número 9, eu tenho que olhar para ele e identificar. Se eu quero marcar um jogador daquela cor, a visão periférica me supre. Se eu quero andar de bicicleta, a visão periférica já me supre. Eu quero ensinar alguém a andar no slackline. Ah, foca num lugar. Se eu focar num lugar, meu processamento é mais lento. Se a pessoa tiver referenciais espaciais laterais, onde ela use o campo visual, a resposta de ajuste dela vai ser mais rápido. Olha como uma informação besta muda o processo de ensino. Tá? Então, pessoal, eu acho que era isso que eu tinha para encerrar aqui essa conversa sobre esse ponto que eu joguei o Vinícius na furada aqui no quarto dele para ele mostrar uma coisa para vocês. Eu amarro. Semana que eu vou fazer um videozinho sobre fisiologia, fadiga fisiológica e fadiga de sistema sensorial, só para a gente pensar mais um pouco. Tá bom, pessoal? Como assim não focar nada com a vista, Gabriel? Por exemplo, que nem quando você está numa situação de estar lutando boxe, por exemplo, se eu prestar atenção nas mãos do meu oponente, fica mais complicado eu lutar. Eu prefiro, por exemplo, deixar a minha vista na direção da barriga, da cintura da pessoa e não focar em nada. Fica muito melhor para reagir. Mas a tua vista, visão central ou visão periférica? Eu deixo a vista embaçada, eu não foco em nenhum ponto. Você está usando essa visão ambiental, é um pouco do que a gente está conversando, é uma estratégia. Você teria um tempo de resposta mais rápido que se usar, porque se você olha a mão do sujeito, você tem que pensar, porque você está tendo atenção lá. Se você cria uma visão ambiental, você perde por um lado, você perde em precisão, mas você ganha em tempo de movimento. É uma saída assim. Mas isso aí é conversa para nossos próximos encontros. Fernanda, não beba antes da próxima aula, por favor. Tá bom? Pessoal, um abraço para vocês. Já vou começar a disponibilizar o material da próxima aula. Por favor, ouçam os podcasts que eu estou mandando para vocês. Vai ser muito importante. Um abraço, gente.